já que semana passada falamos do material, da concretude no final, né? A gente pensou em trazer a sensação hoje, delirantes. Como vocês estão? Da semana passada há controvérsias, né? Porque a gente, por conta da vida, a gente não postou o último A gente episódio. não, Ele tá eu não gravado. postei. Ah, me desculpem. É, mas Não, não, a culpa é uma é geral. corresponsabilidade, Léo. Quando a Léo, gente não todos olha para a nós não sombra, ela postamos. manifesta em você, tá tudo certo. É isso. Então, então, assim, vocês vão escutar esse episódio, muito provavelmente 2 dias depois de ter escutado o episódio anterior, porque eles vão ao ar quase que juntos. Exatamente. E a gente ainda vai averiguar por que que os episódios primeiros do Delírio não estão no Spotify, tá, gente? É, Então, porque o Spotify acho que representa 80% ou mais da audiência. é, são tecnologias e a gente vivendo com elas, né? Porque parece que toda semana é uma coisa nova, né? Impressionante. Eu já tô ultrapassado já, cara. Ah, a gente tá ultrapassado o tempo todo, né, cara? Esse mundo, Pois é. pensamento, sensação, extrovertido, Eu não tenho unilateralizado. chat GPT. Você tem chat GPT, Zé? Não, nunca nem cheguei perto Não, não dele. é que não sei se é pra ter chat GPT. Chat GPT é tipo um Google, entendeu? Ah, não, o que eu quero dizer assim, quando eu falo, digo ter aqui, quando eu entrei pela primeira vez, tinha que fazer um cadastrinho lá. Aí eu não quis fazer, falei, ai, saco. Aí Léo, falou uma coisa que eu achei bem interessante. Falei, ah, vou pegar meus dados. Aí você falou, Rafa, mas ele já tem seus dados. Aí, tem mesmo. Ah, vocês lembram que eu pesquisei? Eu perguntei pro ChatGPT o que que era contágio psíquico. Eu perguntei Ah, pra ele. é. Ele me E, referenciou. e você foi citado por Eu eles? fui citado, fui citado. Você tá voando, cara. Ô, louco. Hum, não é isso, é que ele sabe tudo, né? Ele pega os dados sei lá, até 2019, não sei a data. E ele meio que leu tudo da internet até então. E aí, o que foi publicado antes, se você tiver um artigo científico, por exemplo, publicado antes, ele vai estar lá, entendeu? É uma função quase que, sei lá, isso é função sensação, será? Eu ia falar que rola um aprisionamento, não só do ChatGPT, né? Geral, pode falar disso. É um aprisionamento na sensação que mata a própria sensação. Não é interessante a ironia do processo, né? As pessoas ficam aprisionadas na sensação e isso mata o desenvolvimento da função, né? Tal, né? É, E Louco. existe essa unilateralidade da sensação também, né? Se a gente for pensar que hoje grande parte dos nossos tempo no dia é audiovisual, a gente está matando a função sensação também, né? Tem gente que come e se alimenta na televisão, tem gente que se alimenta no computador. Aí a gente pergunta: você sentiu o gosto da comida? Você sentiu a textura da comida? Será? Né? mas eu acho que isso tem uma relação com um episódio anterior que nós falamos também daquele aprisionamento dentro da função pensamento, que, enfim, que eu até falei assim, pô, vou pegar um pouco pesado, que eu falei assim, que o sujeito acaba ficando burro, né, por conta de não conseguir. O mesmo vale para sensação, aliás, o mesmo vale para qualquer função, né? Então, é isso. Não Vocês tem vocês assistiram? O negociação. Rafa eu sei que assistiu, porque já postou aí, eu vi que você postou o Léo, não sei. Dias Perfeitos? Ainda não. Não? Cara, eu assisti, deixa eu só fazer um comentário antes de você ampliar. Eu conversei com o Val hoje, e eu falei assim, pô, Val, parece que tem umas coisas que não fecha, né? Não sei o que lá. Aí ele comentou assim, ah, mas tem uma coisa a ver com o pai dele, né? Eu falei, pai dele? Mas em nenhum momento aparece o pai dele. Ele falou, não, mas aquela conversa que ele tem com a irmã, não sei o que lá, pai. Aí eu fui, cara, fiquei assim, aí eu fui O ver. que aconteceu? Você dormiu? Não, 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 cara, não. Olha isso é interessante. Aí, na tradução do meu filme, que é aquele lá, né, do My Family Cinema, tá assim, não sei o que lá, o pai dela. O pai da sobrinha dele. Aí cara, eu tirei foto e mandei pro Val. Eu disse, cara, Val, é o pai da menina. Tipo, o marido da irmã dele, o cunhado dele. Aí o Val mandou a legenda dele, em inglês e em português. E Ah, ele falou, ela falou, pai, o pai tá doente.
E aí, deles. no filme que eu vi, fala assim, o pai dela tá doente. E como é em japonês, não uso o que eles estão falando, cara, pô, isso faz toda a diferença, cara. Faz Totalmente, né? toda a diferença. Claro! Mudou o filme pra você. Você assistiu Mudou o outro filme filme. É inteiro! isso. Cara, uma palavra mudou o filme inteiro, cara. Aí eu vou ter que ver de novo Sensação. agora. Olha só, que Pois interessante. é, cara. Não é o que Putz, existe aí, ó. Tá aí, né? mas o filme é uma Existe. delícia, Léo. É muito gostoso. Cara, filme legal. Filme legal. Vou Demais. ver. Eu tenho brincado. Eu falei, cara, você quer acertar a metade do filme? Bota no Reed, na trilha sonora. Mesmo que seja as musiquinhas arroz de festa dele, não tem problema. Botou no Reed na trilha sonora, pra mim já. Ó, tá bom, acertou metade. É verdade, ele ouviu Não é? bastante. Em fita É. cassete. Muito legal. Mas eu lembrar, assim, é que aí eu vou entrar no filme, não sei se vai estragar a experiência para o Léo aí, mas eu ia falar um Não, pouco disso, né? De como fala a aí, fala aí. sensação está presente na história, inclusive, né? O cara limpa banheiro, vou falar, né? O cara limpa banheiro em Tóquio com uma meticulosidade, uma disciplina, né? Assim, em cada detalhezinho, em cada cantinho, né? Assim, essa né? É ali a função sensação atuando. E fora que ele tem um rigor de agenda pessoal, né, muito rígido, né, que é característico da função sessão. Ele acorda sempre no mesmo horário, faz o mesmo ritual. Né? A única coisa que alterna é que ele tem um pool de banheiros que ele limpa, então muda para onde ele vai no dia, mas ele termina o dia no determinado horário. Tanto é que tem um dia específico que o companheiro lá dele não pode ir, não sei o que, ele tem que ficar o dia inteiro limpando o banheiro, ele fica esgotado, muda a agenda dele, ele não demonstra que ele fica puto, que ele não demonstra muita coisa, mas internamente ele fica puto, porque rompeu a agenda dele. Ele diz assim. Depois E, ele faz uma ligação, né? Não vou fazer isso de novo. Ele ele fala, fala, né? ele liga, Ele ele fala, liga. não vou Ó, fazer isso de novo. Assim, Que maneiro, é cara. legal. E tudo muito organizadinho, né? As fitas cassete organiza. as organizadinhas, os livrinhos, né? Assim, tudo, né? E As esse plantinhas. contraponto, né? A gente está entrando no filme. Puta, que o filme é muito contagioso, cara. Esse contraponto, né, dele ouvir fita cassete, e aí tá o menino lá mexendo no iPhone 14 dele, assim, né? E limpando o vaso dele que nem o nariz, assim, o vaso sanitário, né? Tá limpando, o cara olhando o celular limpando aqui, assim, e ele lá, né? Todo meticuloso limpando. Fora que é uma bela homenagem a Tóquio também, né? O filme ele tem uma experiência visual, né? De novo, a sensação de colocar a gente em contato com Tóquio. Você nunca foi para Tóquio, né? Mas sim, mostrar uma cidade por dentro, assim, e uma cidade quase como se fosse, entre aspas, um documentário, mostrando as entranhas de Tóquio, né? E não uma coisa cinematográfica como, tipo, Meia-Noite em Paris, né? Que esse ódio à cidade. É uma coisa assim, cara, de mostrar o detalhe, né? Enfim, função sensação muito presente no filme. Bem lembrado. Zé, não tinha pensado nisso, mas muito presente, cara. Verdade. Interessante. Né? Que a função sensação é isso, né? Se a gente olha para ela do ponto de vista da função mais saudável dela, ela dá referencialidade, ela dá princípio, um princípio importante de uma realidade concreta que a gente não pode. Eu sei que no mundo junguiano a gente fica, isso aqui lá, imaginal, 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 mas assim, o Jung mesmo tem uma frase, eu não vou lembrar onde que tá, mas que é muito legal. Ele fala assim: olha, não adianta ficar imaginando figuras iluminadas que a gente não vai se iluminar, né? Então tem que ter um princípio de realidade importante do tipo, olha, o dique da água vai romper, a gente tem 15 minutos para sair daqui. Ai, não, eu vou pensar positivo que essa água não vai chegar aqui. Não, cara, assim, run, né? Corre. Então, a função de organização, ela tem essa. É importante isso, né? Para poder dar uma organizada. Porém, como tudo, tem sombra. Digam aí. É, isso mesmo, né? Não sei, tava viajando aqui, eu tava pensando numa coisa que eu queria falar, mas agora eu esqueci. Fala aí, Zé. Fala, cara. Não, mas eu esqueci, velho. Eu esqueci total. Acontece, Um pouco acontece. volta. Não, outra coisa que eu lembrei do Jung falando é que o símbolo tende à concretização. Ele só vai se concretizar, claro, né? Simbolicamente que a gente está dividindo aqui, está falando da sensação, mas através da sensação e do desenvolvimento de um cuidado. O Theodor Abit, cara, quando ele fala da interpretação de imagem, de interpretação de desenho, essas coisas.
Cara, ele analisa até a escolha do material. Tipo, como é que o material foi escolhido, né? Assim, então, aí tem umas coisas que a gente sabe que é básica, né? Assim, posicionamento da folha, né? Não sei o quê. Mas assim, o cara fez o desenho com a caneta falhando num papel higiênico. Isso tem uma indicação, né? Assim, não estou falando se é bom ou se é ruim, não é isso, se, né? Se é luz, se é sombra, não é isso nesse momento. Nesse momento tem uma indicação de algo nessa escolha, né? Assim, o cuidado que eu tenho, eu escolhi com cuidado aqui o papel, né? Canson, com gramatura, sei lá das quantas. O Yugi fazia isso, né? Assim, ele fazia, ele comprava pigmento, e fazia a própria tinta para fazer as pinturas, né? As pinturas dele, as produções dele. Cara, ele ia lá, e às vezes ele até extraía o pigmento, sei lá de onde, porque eu não sei como é que faz essa porra, mas ele ia, né? Esses detalhes todos que ele ia para chegar na cor que ele queria chegar, assim, né? Não era de qualquer jeito, né? Tenha um cuidado. Eu falo isso quando eu peço mandala, às vezes, para o cliente, raramente eu peço, de vez em quando eu peço. Mas quando eu peço, é, eu fui aprendendo com o tempo. Porque se eu pedir a mandala, eu quero fazer a mandala aí num jornal, no guardanapo, com uma caneta qualquer e Caneta chegava com aquele Bic. negócio, né? Assim, né? Tipo, não, isso não é a construção de uma mandala, né? Eu falei disso lá no Livro Vermelho, né? No seminário que eu dei sobre o Livro Vermelho, no seminário, eu falei, o Jung construía a mandala, né? Assim, ele fazia um rascunho, ele pegava um papel de rascunho, ele construía, ele trocava isso aqui e prestava atenção nisso aqui, até que ele chegava numa produção que eu falava, beleza, agora isso aqui vai para um papel decente com a tinta que eu quero. Assim, é um cuidado na Só, produção só para concreta, que senão vira um, qualquer coisa, né? e um adendo, né? Assim, ele construía, mas não só de uma forma estética, né? A gente tem que entender que, assim, ele fazia o rascunho e fazia a mandala, e fazia o pigmento dele, mas não só para chegar numa questão estética, de complementaridade de cores ou qualquer coisa do tipo. É a ideia de o que eu estou vendo de lá, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Assim, às vezes, eu não sei, mas, por exemplo, o meu processo de fazer uma mandala, muitas vezes, antes de ir para o papel, eu fecho o olho e tento ver alguma coisa, se alguma coisa chega, né? Então, um rascunho talvez também seja, eu estou arando aqui a terra para ver o que que vai nascer, né? Não nascer no sentido só da qualidade estética da arte, mas do que vem do inconsciente. E isso faz uma grande diferença quando a gente está falando de produção de mandala, né? Assim, eu lembrei que eu ia falar que a função sensação ela tem duas coisas que são muito interessantes, que é a percepção espacial, né? Que isso é muito importante, né? Principalmente para estacionar um carro. E, e a propriocepção, né? Que eu acho que é super importante também, exatamente porque traz noção de equilíbrio, noção do próprio corpo, entre outras coisas, né? E, cara, a própria percepção, bem lembrado, para alguns campos aí até da medicina e tal, é considerado o sexto sentido. E que muita gente confunde, acho que tem um ponto importante, assim, a própria percepção ela não é rigorosamente orientação espacial. A própria percepção é a percepção do seu corpo, é uma percepção genuína do seu corpo. E é interessante porque parece uma bobagem isso, mas tem a ver com o processo de autoconhecimento também. Eu tenho um zumbido no ouvido, né? E eu já fiz um monte de exame para tentar entender um pouco Você tem ou é a ele que te tem? Tô zoando, parei. ah, ele me tem há 25 anos, que eu tenho desde os 15 anos de idade, né? Só deu uma piorada com o tempo, mas ele continua aqui. E como ele não é na área da fala, não prejudica a minha escuta de maneira geral. Mas foi interessante que quando eu fiz um teste para descobrir qual que é a frequência do meu zumbido. Eu não vou lembrar agora, mas é 12.400 e qualquer coisa hertz. Em lá. Você usa o zumbido para afinar a guitarra e o baixo? Oh, isso Meu isso é zumbido muito é em útil, né, lá. cara? É, meu zumbido é em dó.
Eu E descobri aí, com o Isso se for uma Oswaldo. nota só, né? Esse foi o zumbido harmônico, né? Mas imagina, o zumbido é um acorde. é um zumbido diatônico. É. No nono congresso agora do IGEP, o Oswaldo falou de música de uma forma brilhante, cara. E ele tava falando que a geladeira, ela chia em si bemol. Eu adorei isso. É demais, o Oswaldo é Não, muito bom. tem pelo menos mais, acho que duas palestras, duas ou três palestras que tem música, né? A minha e Nossa. mais uma ou duas, né? Cara, a fala do Oswaldo, eu fiquei de queixo caído, cara. É mesmo. Putz, Ele vou tá querer cagando ver. regra, né? Assim, não tá, ele tá nem aí pras regras. Ele foi e só surfou na parada. Foi show, cara, show. Por isso que é legal. Mas eu ia falar do zumbido. E aí, quando eu fiz o teste do zumbido, cara, é, tem várias avaliações que eles vão fazendo ali, mas uma delas é ir colocando zumbidos no seu ouvido para você falar assim, não, mais agudo, mais grave, mais agudo, mais grave. E aí até, cara, e até ficando numa diferença muito sutil entre o mais agudo e o mais grave para poder chegar no zumbido. E aí, quando eu fiz isso, ao fundo, eu falei, cara, eu tô impressionado. Eu falei, com o quê? Eu falei, com a sua precisão, né? E aí eu falei assim, cara, mas não sei, né? É natural, né? Eu não fiz um treinamento em casa para descobrir qual que é o negócio dos meus. Aí ela falou assim, na verdade eu tenho uma resposta para isso, o que ela, ouvido de músico. Eu achei muito interessante. Eu falei, mas eu sou músico amador. Ela falou, não importa, ouvido de músico. Aí eu fui no otorrino, né? E aí eu falo assim, cara, por que tá com sino assim, assim, assado, cozido com meu zumbido? Aí ele fala, cara, deixa eu falar uma coisa, o quê? Você é músico. Por que que tem a ver? Mas eu sou músico amador. Você é músico. Você vai ter uma percepção, um refinamento. Cara, eu achei muito interessante isso, né? Como a música, mesmo que praticada de maneira assim, totalmente amadora, né? Eu nunca estudei profundamente música, apesar de ter vivido intensamente, mas como ela vai dando para a gente no campo, né? Claro que eu não estou falando da sensação como um todo, estou exclusivamente falando da audição, mas como ela vai dando para a gente um refinamento de escuta e que eu acho que esse refinamento de uma escuta literal, de uma diferenciação de um som, pode também nos dar a possibilidade, se a gente imaginar, refletir, ampliar simbolicamente essa sensação, perceber os tons simbólicos, pensando na atividade analítica, né? A mesma palavra, saída de bocas diferentes, vai ter sentidos e significados diferentes, né? Então, acho que essa ideia da escuta analítica me fez pensar, ouvindo dessa galera, você ouvido de músico, tá, mas eu percebo isso, né, pensando aqui até em supervisão, quando a gente começa a trabalhar com os grupos, como um dos trabalhos que a gente tem, especialmente para as pessoas que estão mais iniciando a carreira, é fazer esse refino desse ouvido de, olha, nem tudo que você escuta, se você escutar 20 vezes a mesma frase, você vai ter 20 significados diferentes possíveis, né? Porque tem a tonalidade, a intensidade, o momento, o contexto. É muito interessante. Só que, por outro lado, se o sujeito vai ficando muito preso nessa sensação, ele vira um concretudo. Ele vira Ah, Sísifo. aí categoriza, né? Piscou, tá mentindo. Não tem É, esse curso assim, Nossa, né? tem isso, né, cara? Ó, essa pessoa Tem uns olhou para o cursos assim. lado, olhou para o É, lado esquerdo, quer dizer que ele foi acessar a memória. Então, ele está falando a verdade. Olhou para o lado direito, ele está acessando. É muito bom, né? Acessando a os área do cérebro da microgestos, tá? imaginação. Então, ele está mentindo. Como se tivesse assim, É. né? Tu, 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 tu. A gente não pode esquecer do experimento de associação de palavras, né, cara? Que o Jung foi lá na pele, né? Assim, ele foi lá, tipo, um pouco isso que o Rafa tá falando de outro, né? De outro lugar, porque ele vai na pele. Ó, você até pode responder aqui e mais ou menos me enganar, mas a pele não deixa, né? Assim, a bioimpedância que ele media lá revelava, né? O É, galvanômetro, né? Uma coisa assim, né? é, É Então, mas psicogalvânico, né? olha só que é. interessante, né? Porque a fala, né? Ela gera vibração. E o que recebe a vibração no corpo é são três coisas no ouvido que vai vibrar por causa dessa fala e vai chegar no ouvido interno e que a gente vai decodificar isso. A gente faz isso de uma forma muito automática. Mas olha que interessante, toda vibração, né?
ela chega no ouvido e o ouvido, quando vibra, ele meio que se torna um tato. Você está falando de pele, né, Zé? E no fundo, o som, ele também tem um quê de tato, né? Quando a gente fala e a gente recebe o outro, é como se o outro estivesse tocando a gente. E não tem como desouvir, né? É, assim como não tem Interessante. como destocar, né? É. É, Ou então, desver, né? Não é a moda, né? desver, Falar. né? O descheirar. É, Descheirar, é foda. talvez a sensação ela seja bem definitiva nesse sentido, né? Por isso que ela afirma que existe, né? A ideia de existir, É, né? essa coisa da aprisionamento da visão, né? Depois a gente volta nisso, mas eu lembrei, tem uma série na época que chama See, See em inglês, né? De ver, de Hum, olhar. achei que era É, Cima Gaudi. não, e assim, cara, assim, claro que são 3 temporadas só, tem uma enrolaçãozinha, claro que tem que ter uma enrolaçãozinha para manter as 3 temporadas, mas a ideia é muito interessante, cara. A ideia de que faz 500 anos que não tem visão no planeta Terra. Os humanos nascem cegos. Faz 500 anos que aconteceu uma evolução de pessoas que não têm visão. E aí, de repente, a visão começa a voltar, e aí tem toda uma coisa. Eles são considerados bruxos e querem queimar os caras que enxergam na fogueira. É muito legal. Né? Assim, então, Que maneiro. é muito interessante, cara. E é isso, assim, né? E eu acho que eles pensam nisso de um jeito legal, imaginativo, que são 500 anos de evolução. Não é a gente pegar, então de repente eu fiquei cego e agora eu vou ter que desenvolver umas coisas aqui diferentes, que também tem uma super plasticidade e a gente vai se adaptar, né? Ou a pessoa que já nasceu cega, consegue muito cedo, ela vai desenvolver, a gente sabe aí, tem, né, exemplos de músicos e as porra todas, os Uhum. caras fazem um negócio incrível. Agora, 500 anos de evolução é outra história, né, cara? E aí quem aparece com a visão, na verdade, é meio bobo. Assim, tipo, e são frases que são utilizadas, né? Você é muito enganado pela sua visão, você caiu de novo no jogo da visão, a sua visão tá te atrapalhando, sabe? Assim, é bem interessante, né, cara? Pô, você tá falando disso, né? A gente tem que lembrar também do Beethoven, né? Que ficou surdo e compôs sintonias, né? No sentido de, às vezes ali não é nenhuma intuição, às vezes é um tato, né? É um tato tão aguçado que ele escutava por meio da mão, por meio do corpo, a vibração da música, né? Assim, Cara, é que e, O Beethoven, na verdade, ele escutava imaginalmente a música. e também, marginalmente, é isso que eu ia falar. Mas não necessariamente é uma intuição, é isso que eu tô querendo dizer. Talvez seja até a própria percepção dele, né? Eu concordo. É, Não é uma fazendo intuição, isso. é como se fosse uma sensação para dentro. Sei lá, Então, não do sei se. caralho, né, cara? Isso, É assim. uma super sensação, é isso. Mas aqui os grandes músicos, eles têm essa capacidade, né? É impressionante. Tem um É, documentário, fala, pode falar. não, é muito doido, porque assim, se você pega esses caras aí, eu não sei, eu vi em filme, alguma coisa assim, eles escrevem como se estivesse escrevendo português, né, a música. Então, eles não estão nem no teclado, Pega a no piano. partitura Cara, do caralho, né? e, cara, é muito interessante. Tem um documentário, tem no YouTube, para quem curte música, é legal até, que fala sobre o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é aquele que tem a capacidade natural e não treinada, é totalmente natural isso, não é uma escolha, de distinguir notas. O ponto é que nem todo, para você distinguir nota, você tem que saber que existe nota. E aí nem todo mundo, acho que eu até falei isso aqui no Delírio, mas faz tempo que eu vou falar de novo. Que aí nesse documentário, uma maestrina percebe acho que o pedreiro dela, ele tem um ouvido absoluto. Ela tem uma sacada. Ele está reformando a casa dela. Aí ela chega aqui, moço, chega aqui. É, eu vou tocar umas notas aqui, e aí você fala para mim frutas, né? As frutas que você achar que são. Aí ela toca uma nota, pá, banana. Aí ela toca outra nota, mamão. Aí toca uma outra nota, a mesma nota, só que mais aguda. Banana de novo. Esse cara acertando. Falei, meu, o cara tinha medo absoluto, né? Só que é interessante que a Imagina. música. Aí ela toca tipo, sei lá, com a terceira, sabe? Ou com a quinta, ele banana com limão, né? Batida de Banana banana com sostenida. limão.
É, Banana sustenida. banana madura, banana verde. Cara, só que o interessante é que a música. A Agora eu música fico viajando as coisas, né? Desculpa, Rafa, mas imagina esse cara andando na rua agora, que merda. Tipo, como é que ele vai ouvir música agora, né? Depois pois de é, passar pelo treinamento, né? Pô, Porra, que essa salada de mulher foi fruta do muito caralho, sacana. mano. Essa mulher foi muito... Imagina, cara, se ela tocou um si bemol e ele falou laranja, ele vai escutar, ele vai olhar pra geladeira dele e ver laranja o tempo todo também, né? pois é, cara. É, isso é verdade. Que Mas, saca... e é Podia ter esse o lance, falado o cara. nome A música, ela não e esse é o grande lance, né? A música não é absoluta, a música é relativa. Aí ele Então, fala, pior eu é, nem gosto de fruta, né? Imagina. Parei. mas como desenvolver esse ouvido que relativiza, né? Que esse ouvido do músico é o ouvido que relativiza. E a gente pode pegar a metáfora, eu sei que eu estou preso na música porque eu gosto, não sei que vocês gostam também, mas a gente pode pegar essa metáfora de relativizar também. O que eu enxergo não é só literalmente o que eu enxergo, mas é aquilo que está além do que os olhos literalmente podem ver. Aquilo que eu sinto, sentir, o verbo sentir em português tem sentidos amplos, né? O verbo sentir tem sentidos amplos, olha que interessante. Porque o sentir pode ser um sentir tátil, sentir na pele, mas o sentir pode ser o sentir do sentimento valorativo que Jung fala, né? Por isso que é uma palavra complicada. Ah, Mas esse sentir, ele vai para vários lugares. Eu sinto internamente, eu sinto no estômago, né? Eu enxergo com o coração, sinto com o estômago, né? Então, assim, é legal brincar com essas sensações para de fato a gente ampliar a possibilidade, deixar a sensação ser mais criativa do E, que simples, apenas literal, e, apesar da literalidade ser importante também. e olha que legal, Fala. né? Assim, a gente tava falando de ansiedade mais cedo, né? Em off. Aonde está a ansiedade no seu corpo, né? Porque isso também é legal de pensar, né? O, aquele cara lá, o Pablo, não é Pablo Escobar, é Pedro Escobar, que fez The Last of Us. Vocês sabem? Não Não? sei. É um filme. sei, cara. É um filme não, um seriado. E aí ele tava num, sei lá, em algum lugar, Oscar, alguma coisa assim, e Pedro ele tava. Pascal. Pedro Pascal, isso. Por que que eu tô É. falando Escobar, né? Não sei. Bom, vai, e aí? Ah. Quase, Pablo Escobar, Pedro Pascal, tá quase. Eu falei Escobar em algum outro lugar também, esses tempos atrás aí. E aí ele tava nessas coisas de Oscar, assim, e a companheira dele de filme olhou pra ele e falou assim: Por que que você tá com a mão no estômago? Ele falou: Tô segurando a minha ansiedade. Ela fica bem aqui. Eu acho maravilhoso isso, né? Porque a gente sente, né, cara, as coisas no corpo. Isso é do caralho. Se a gente puder perceber, né? Às vezes até fazer um carinho, né? Ou segurar ela. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Ei, deixa eu juntar isso aí com o que o Rafa estava falando, cara, porque tem tudo a ver com como a gente, com aquilo, ou com a nossa definição, como a gente entende o que é imagem, né? Imagem não são exatamente sinônimos, mas a imagem é o próprio símbolo, porque, né, se a imagem ou o símbolo constela, é, ou, na verdade não, reúne aquilo que está constelado em termos de totalidade, né, assim, entre consciência e inconsciente naquele momento, é o que está constelado, é o que está energizado, né, assim, pelo menos vindo para, né, na direção da consciência. O que está lá no inconsciente pessoal ou coletivo que não está energizado não vai aparecer, né? Aí, quando isso aparece, só aparece e a gente confunde imagem com imagem visual, né? Assim, mas isso Não. aparece em tudo que está acontecendo nesse momento, na incidência da luz, que tem a ver com, né, no som que eu estou ouvindo, a maneira como eu estou colocando a minha voz, o cheiro que eu estou sentindo, o frio que eu estou sentindo, ou o calor que eu estou sentindo, tudo isso faz parte dessa imagem, né? Dessa totalidade. E às vezes uma coisa marca muito mais do que a outra, né? Assim, A E, cara, imagem é um quase símbolo. como assim? Não, tô viajando aqui porque assim, eu tenho a imagem da ansiedade no meu estômago, mas a ansiedade não é só isso, ela tem outras imagens, né? Então, a hora que a gente pensa no símbolo, a gente está pensando na união de todas essas imagens, que é uma imagem simbólica,
que é o próprio símbolo. Então, dependendo da imagem, a imagem, por definição, é um quase símbolo, que uma hora pode se tornar um símbolo, se a gente ficar ampliando. A depender de como for, pode se tornar um símbolo. Eu gosto de falar que imagem é símbolo em movimento. É assim que eu vejo. Eu acho que quando a gente fala de símbolo, a gente. Mas isso talvez seja mais uma crítica a partir de algo que o próprio Reumann diz, né? Que o Jungiano fica virando caçador de símbolo. É, acho que eu embarco nesse pensamento dele e gosto de pensar na imagem como um símbolo em movimento, porque a imagem, né, remete à imaginação e a imaginação tem movimento. Movimento. Mas enfim, estou escapando da sensação. Sabe uma coisa que eu queria falar? Eu sei que você queria falar outra coisa, Rafa, mas só para não esquecer, que é a frase que muita gente usa, que é tenho a sensação disso ou daquilo. E esse tenho a sensação disso ou daquilo normalmente não é É, sensação. Normalmente é intuição, alguma É, coisa assim. é, Depois a gente volta nisso. Mas como o pessoal usa muito isso, né? Não, tive a sensação de que isso ia acontecer, então. Não é, Cara, né? mas eu não acho. Eu defendo as pessoas, porque elas não estão erradas. É uma questão semântica. Não, do ponto de vista junguiano, assim. Do ponto de Não, vista né? junguiano, tá errado. É. Assim, eu entendo, né? Talvez não seja a melhor frase, mas por outro lado, é a mesma, cara, é a mesma coisa de falar assim, meu, tô com um sentimento de que vai ser legal essa experiência. Isso também não é, teoricamente não é sentimento, tá pode ser me uma cheirando intuição. mal esse Tá me lugar, né? cheirando mal. Não é o lugar que tá Esse lance cheirando de mal, né? cheirar, cara, só uma bobagemzinha rápida. A Clau me mandou um videozinho essa semana de um ator X, eu nem sei quem que ele é, sendo entrevistado, o cara pergunta assim, meu, qual que é seu cheiro predileto? Aí ele fala assim, putz, cara, eu não vou falar flor, porque flor, assim, elas estão nesse mercado há muito tempo, né? Então elas manjam bem de cheiro. É, então eu vou escolher pata de cachorro. Aí o cara, pata de cachorro? Aí ele falou, é um cheirinho assim, uma misturinha de queijo. Falou assim, ou pode cheirar queijo, ou pode cheirar pipoca, ou às vezes pode ter uma coisa meio híbrida, queijo com pipoca. Eu falei, cara, é exatamente o cheiro que tem a pata da Fifi. Vou ter que cheirar um dia. Aí, cara, e quem tem cachorro vai me entender, quem não tem cachorro talvez fique com nojo, e tá tudo bem, a vida é assim. Mas uma coisa que donos de cachorro, pelo menos a boa parte dos donos de cachorros que eu conheço, eles acabam se acostumando com os cheiros das patas do cachorro, né? Então você cheira a pata, nossa, tá com cheiro de queijo. Cara, e assim, é um cheiro natural, né? Você não sente nojo, é interessante isso, né? Mas ainda sobre esse lance do cheiro, né, tá me cheirando mal, uma das coisas que me chama a atenção no olfato do cachorro é a maneira como o olfato do cachorro, ele tem um outro tipo de análise qualitativa. A gente cheira alguma coisa, cheiro bom, cheiro ruim. O cachorro não é cheiro bom ou cheiro ruim. Para ele é assim. Ele cheira um cocô, por exemplo. Ah, isso não é, isso não me serve. Mas é cheiro ruim. Assim, isso não me serve. Ele cheira uma carne, isso me serve. Mas ele, tipo assim, ele não tem nojo. É interessante, né? Como a experiência olfativa, né? Mais uma outra sensação aqui, ela também vai atribuindo valores de sentimento ao cheiro que a gente sente, né? Legal, né? É a coloração que a gente falou, né? Não Uhum. tem. Uma coisa contamina a outra, uma coisa, né, mistura com a outra, né? Agora, o problema é quando fica naquilo que a gente falou um pouco, né? Fica tudo muito concreto, Até porque né? não dá Assim, pra escapar da Só sensação, né? acredito vendo. só acredito. Assim, eu só acredito vendo. Aí vê um monte de porra, acredito um monte de Não merda. tem evidência Acredita- científica. Aí, né? Acredita sei lá, né? Que Ó, isso pode tem usar de uma, tem uma exemplo? coisa Acredita importante, que a Terra assim. é plana, porque Pois não é, enxerga que a Terra cara, é assim, e tem redonda. uma coisa Tem um cliente que importante. vai gostar desse comentário aqui. Bom, Por enfim, quê? deixa aí, tá marcado. Ah, Porque ele fala isso, ele fala, cara, as pessoas veem que a Terra é plana, elas não veem que a Terra é redonda, então eles acreditam que a Terra é plana, e de certa forma faz sentido. mas é que é Esse o é o próprio argumento dele, né? é o, Tudo bem. é o planisfério interior, né? O sujeito é raso, ele é plano, né? Então, assim, aí ele projeta isso, né? Agora, o lance, aqui até esqueci o que eu ia falar, cara. Peraí, que vai voltar.
É, Mas ela pode da ser evidência. quadrada também, né? Parei. No Kiko não queria bola quadrada. São quatro O lance da planos. evidência, que a gente fala assim, pô, o cara fala assim, não tem evidência científica. Eu queria pontuar uma coisa que me parece importante, que do ponto de vista junguiano, a gente não tem nada contra a evidência. Muito pelo contrário, todo o nosso trabalho, ele é baseado, a gente pode pensar dessa maneira, em evidências. Pelo Só que amor são... de Deus. É isso. Tem evidência. Tipo, é assim. E Tem nessa evidência luta, de que Deus existe enquanto ideia e valor psicológico. Por isso que eu posso dizer, pelo amor de Deus. Se Né? vocês Assim, não sabem do que a gente está falando, é só você me mandar um inbox no Instagram que eu mostro todas as mandalas que eu fiz. Tô brincando, gente, tô brincando. Isso não, são mas, evidências, parei. o que eu quero dizer é que a noção, o que o campo junguiano talvez faça uma provocação contra a ciência hegemônica é a noção de evidência, mas não é a ausência de É evidência. claro, Todo o né? nosso trabalho analítico, ele é baseado em evidência. Eu falo para todo mundo, gente, olha, para você ter como perceber a evidência, né, de um complexo, basta atender no consultório. Atende 2 dias que você vai ver o que é complexo. Agora, sim, como que eu coloco o complexo dentro de uma caixa quadrada? Não coloca. Né? Aí pode tentar colocar, igual a terapia do esquema lá, ela faz isso, né? A terapia do esquema é uma hipercategorização da teoria dos complexos do Jung. Mas não dá conta, porque é insuficiente. Né? Então, é só isso, né? Então, a gente É, não tem nada e o contra a próprio evidência. Jung já estava preocupado com evidência, né? A evidência é dele, Desde o mas começo, evidência, desde o né? Assim, começo. não tem essa, né? É, Tudo que ele procura fazer nos escritos dele, ele parte de registro, parte de ensaios, parte de experimentos. Então, é, a evidência não é nossa inimiga. E está tudo bem, ter evidência. E a evidência concreta também não é nossa inimiga. A gente só não fecha a questão apenas com evidência concreta. Né? São muitas evidências que podem ser trazidas para nós. Né? essa sua cara com essas duas caveiras atrás, tá demais. Você é, tá assim, ó. é o quadro do James Ensor. É. E aí tem duas Eles, caveiras duas atrás. caveiras lutando por um pepino. Ó. Ó, parece que elas estão dando um beijo de língua. Por um pepino? É o nome do quadro. E é interessante que Esqueletos, parece que esqueletos lutando. Eu pensei em inglês, ele não fala doce, acho que são esqueletos lutando por um pepino. Acho que é isso. parece que a mandíbula do da esquerda é o do da direita e vice-versa, né? Porque uma é menor e a outra é maior. É, é mesmo. Mandíbula engraçada. Olha lá, parece que são invertidas. Eu gosto Bom, desse cara. beleza? Beleza, tá bom. Beleza, bora. De sensação tá bom. Você já acho que todo mundo já sacou que sensação é isso daí, ó. Ah, É, eu toco, talvez, cheiro, a talvez eu não esteja visão. aqui semana que vem, viu? Ah, moleque. É, mas a gente vai falar. Ai, semana que vem estarei de férias, graças a Deus. Então vou ter tempo. Tudo Ó, bem. Beleza, Bora? senhores. bora. Adeus, Valeu. gente. Se cuidem. Tchau. Valeu, tchau, Beijo. tchau.